A crise está instalada de vez no Morumbi. Distorções ali, desentendimentos, né? De Crespo com informações que a própria assessoria do São Paulo passa sobre os jogadores. Não é a primeira vez com o Oscar, né? Que ele falou que ele não treinou, enquanto foram divulgadas imagens, né? Não foi nem o São Paulo que escreveu nada. As imagens estão aí. E teve nova polêmica. Luciano muito cobrado, mas muito mesmo pela torcida. A ala haters do Luciano e adoradores do Luciano divididas de novo. E a torcida indignada. A torcida não aguenta mais. A torcida, enfim, gritou fora Casares, gritou fora Belmonte, gritou fora a diretoria, protestou, se manifestou. O silêncio ensurdecedor da torcida desde que sofreu o gol. Porque aí você já viu que 3-0 com o time jogando daquele jeito, perdendo gol atrás de gol, Luciano perdendo gol atrás de gol, a coisa já tinha ido pro espaço, a torcida ficou muda, ficou quieta. Os poucos mais de 500 torcedores da LDU que estavam lá, deu para se ouvir. Foram as maiores vozes, mais além do que os 54 mil São Paulinos, que indignados até picharam já os muros do Morumbi, que já foram pintados já. Mas enfim, definitivamente pode-se cravar. Vocês que gostam de tá fechado, pode cravar, tá confirmado, eu atesto. A crise está instalada no São Paulo. Mas essa crise já estava aí, né? A gente ia... mas agora que depois da eliminação é crise? Sim, agora é crise instituída. Porque a crise financeira já existe há alguns anos, né? E eu vi até um comentário agora, esperei, eu tô gravando esse vídeo no final de sexta-feira já, né? Finalzinho da tarde, começo da noite. Depois de ver muita coisa, absorver muita coisa, ouvir muito comentário, ler muita coisa, ouvir muito São Paulino, influente ou não, torcedor do mais comum ao mais célebre, o André Gandula que tá sempre lá, o pessoal da Independente, enfim, vi muita coisa pra vir aqui falar tudo, absorver, comentar com vocês, trazer informações, né, dessa polêmica aí. A gente foi atrás, a gente foi ver a versão do São Paulo. Para você que não entendeu, eu já explico tudo aí, o que o Crespo falou na coletiva, que contradiz com as informações que o próprio São Paulo tá passando dos jogadores, né, e por isso que o Oscar não foi nem relacionado, sendo que desde sexta-feira passada, segundo o São Paulo, ele já estava treinando sem restrições. Isso está lá no site do São Paulo, né? Sexta-feira passada, Oscar treina pela primeira vez sem restrições. O que quer dizer sem restrições? Sem nenhum empecilho da preparação física, de não pode ter contato, de não pode ainda encostar na bola. Ele estava jogando normalmente junto com seus colegas, com contato físico, disputando jogadas, etc. Enfim, vamos explicar tudo isso para vocês nesse vídeo polêmico, decepcionante, né? Nesse clima de tristeza, nesse clima mórbido, essa sexta-feira nublada, pelo menos aqui em São Paulo, né? Fria, feia, né? Como merece mesmo uma eliminação vexatória na Libertadores, né? Bom, vamos lá, galera. Antes de qualquer coisa, deixa eu só pedir para vocês deixarem o like aí, tá? Que ajuda demais a gente. Então só sentar o dedo aí no like, se inscrever aqui no canal se você está chegando agora, ativar as notificações do sininho, comentar, deixar o seu desabafo, a sua indignação sobre essa diretoria, sobre os jogadores, sobre o Crespo, sobre quem você quiser descer o pau aqui. É o momento, é a hora, tá? É o momento da indignação mesmo. Deixa o seu comentário aí que a gente vai ler tudo. E também compartilhar esse vídeo. Divulgue aí o Avante Meu Tricolor cada vez mais, tá certo? Se você puder ajudar um pouquinho mais também, tem o Pix, que tá aqui na descrição do vídeo, na tela também, talvez, se eu coloquei ou não. Você pode virar membro também do nosso canal, apenas R$ 7,99, tá certo? Um preço módico aí, que você ganha algumas vantagens, você entra lá no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, é grupo, hein? Não é o canal, não. É um grupo lá só para membros mesmo, né? Enfim, pedidinhos feitos, vamos lá. Vamos falar primeiro da polêmica nessa fala do Crespo sobre o Oscar. O que o Crespo disse? Vamos lá, deixa eu trazer aqui, eu separei. Nós fizemos uma matéria muito bem escrita, detalhadinha lá no nosso site, avantemeutricolor.com.br. Mais detalhes é só entrar lá, tá? Tá lá na manchetona do site. Crespo disse, quando perguntado sobre o Oscar, né, na coletiva de ontem lá no Morumbi, o Oscar não treinou. Não sei o que comunicaram para você, falando com o repórter, né? Mas, desde quando teve essa lesão, o Oscar não teve possibilidade de jogar até hoje. E essa declaração, claro, trouxe muitas
dúvidas sobre a real situação do jogador. Até um pouco antes eu estava vendo ali a live da ESPN, ali André Pirral, Luiz Fabiano e Amoroso, né? Eles ficam ali na beira do campo ali e falando sempre com muitos jogadores. Passou por lá o Caleri, o Cedric, que falou da sua indisposição ali estomacal, falou que já está treinando, provavelmente joga sim contra o Ceará na segunda-feira. E passou o Oscar falando pouco, né? Sem dar muitas palavras ali sobre essa situação. Ele falou, daqui a pouco eu tô voltando, daqui a pouco eu tô voltando. O próprio Plihal até falou, achei meio estranho esse rápido Oscar aí, não senti muita firmeza, né? Por quê? O que acontece? Como você acompanha aí o São Paulo todo dia, diariamente, a gente aqui do Avante Meu Tricolor, ou qualquer outro veículo aí, todos os veículos, se você vai ver, dos maiores aos menores, desde sexta-feira, o São Paulo ele divulga todo dia o boletim do treino, né? Um resumo do treino ali, o que aconteceu, quem se machucou, evolução dos lesionados. Depois de muito pressionar, também começaram a falar mais dos lesionados. E Oscar, que estava se recuperando, foi liberado para os treinos sem restrições desde sexta-feira passada. Deixa eu ver que dia certinho foi sexta-feira passada. Dia 19, né? Dia 19. Ou seja, o jogo foi dia 25, dia 19 ele estava liberado para os treinos. E, além disso, o São Paulo também prova, né? Já que a gente não vai mais ao CT, não pode, é outro tópico que eu vou falar daqui a pouco, divulga imagens e vídeos, a gente publica, você pode ver aqui no nosso canal no YouTube, tem lá o último vídeo do São Paulo, é treino de Lucas e Oscar, né? Aqui, ó, Oscar e Lucas treinam antes de decisão. Então tinha-se uma expectativa muito grande, até porque de o Oscar voltar antes do Lucas, porque o Oscar já estava numa fase mais avançada. O Lucas estava fazendo esteira na segunda-feira, enquanto o Oscar já estava de volta aos treinos. Aí o Lucas avançou, claro, ele não está nem 50%, segundo falaram, né? Mas enfim, já anteciparam a volta do Lucas e do Oscar não. Então o que acontece? O São Paulo disse e informou, né, que realmente o Oscar já estava liberado para os trabalhos normais, sem restrições, tanto que tem imagens dele disputando jogada com o Patrick. A gente tem até a foto aqui, qual que é? É o Oscar sendo marcado pelo Patrick Lanza, né? Olhado ali pelo Enzo Dias ao fundo, com a bola, no meio da chuva ali nesse começo de semana. Enfim, o Oscar estava treinando normalmente, sem restrições. Isso a gente informou, o São Paulo divulgou, tudo certo. Como a gente, não só nós do Avante Meu Tricolor, como toda a imprensa, ninguém mais, a gente não acompanha mais os treinos no CT, e isso ocorreu desde a pandemia, que todos os clubes fecharam, ok, fechamos o treino no CT. Alguns voltaram, eu sei que o Corinthians parecia que uma vez por semana liberava, o São Paulo ia fazer isso, enfim, a gente não acompanha mais os treinos no CT. E como é que era? Eu cheguei a ver, você fala, nossa, como é que era isso? Aquela coisa pré-histórica. Pois é, eu lá no começo de jornalismo, fui lá muito no CT de São Paulo, acompanhar treino. Como é que era? Você ia assistir o treino, não tinha também essa coisa que 15 primeiros minutos liberados. Por que 15 primeiros minutos? É os caras correndo, dando trote. Você acompanha aquilo, depois não pode mais acompanhar. Bela porcaria, né? Acompanhar um treino assim. É assim que hoje muitos clubes liberam ainda. Na minha época não, você ia lá, chegava cedo, treino começa 9 horas, tava lá todo jornalista 9 horas, caderninho na mão, às vezes alguns no rádio, fazendo alguma anotação no gravador, né? E você acompanhava o treino. E aí você via lá, pô, escalação, é você que via ali, ó, o Crespo montou ali um possível time com Arboleda, Bibibi, anotava. E aí depois você tinha alguma dúvida, pô, fulano não treinou com quem? Você ia lá falar com a assessoria de imprensa, na minha época já era o Espíndola também, peguei o grande Felipe Espíndola, ótimo assessor de imprensa do São Paulo, né? Com quem a gente tem muito bom contato e muito boa relação. Por isso aqui não é nenhuma crítica à assessoria do São Paulo, que trabalha muito bem, por sinal. Então você ia antigamente e perguntava, pô, Espíndola, e aí? Pô, o Marcos Antônio não treinou? O que aconteceu? Pô, sentiu uma dor. Você viu que ele treinou só ali? Você ia ali e apurava, né? Era o famoso apuração in loco. Hoje em dia não tem mais, tudo bem, a gente entende, mudou muita coisa. Mas, né, se a gente tivesse essa liberdade... Ok, então o São Paulo ele divulga. Como é que é o nosso meio de informação? Se a gente não tem outras fontes, às vezes lá dentro, que falam às vezes uma coisa, o Oscar não treinou tão bem assim e tal. A gente tem fontes, mas normalmente a gente vai por aquilo que o São Paulo passa pra gente. O São Paulo passou desde sexta-feira passada, inclusive na segunda e na terça, que Oscar vinha treinando sem restrições. E treinou mesmo. Treinou mesmo sem restrições. Acontece que, o que o Crespo disse, ele não treinou. Por que que deu essa bagunça, essa confusão toda, essa polêmica? Nas frases de Crespo, o Oscar não treinou. Não sei o que comunicaram a você, mas desde que quando teve a lesão, Oscar não teve possibilidade de jogar. Crespo quis dizer que Oscar não treinou no coletivo, no famoso rachão, no 11 contra 11 que ele montou para fazer a escalação.
que até o Lucas deve ter jogado, porque se ele jogou alguns minutos, né, ele treinou em algum momento com o Lucas. Com o Oscar, não. O Oscar ficou participando apenas das atividades ali, claro, com disputa de bola, mas em campo reduzido, aquela que ainda não é pra, sabe, definir o time. Então, no treino coletivo, no 11 contra 11, e aí o São Paulo não divulgou pra gente, né, e estão no direito deles, eles podem informar o que eles quiserem. Mas aí, né, fica aquela, pô, mas o Oscar treinou a semana inteira. E o Crespo vai lá e fala que ele não treinou, e a gente tá vendo imagens que ele treinou, como assim? É isso. A gente foi apurar, a gente foi conversar com o São Paulo, a gente foi entender as partes. E o que o São Paulo divulga realmente, ele tá treinando sem restrições desde sexta-feira. Confirma-se a mesma informação. Só que ele não fez nenhum coletivo, nenhum. Então ele não trabalhou com o Crespo para essa decisão da Libertadores. Acho que ficou bem claro, né? Fica claro, muito confuso, muito ruído, porque como eu falei, a gente não tá lá vendo, né? A gente não tá lá, porque se tivesse, pô, a gente ia ver. O Oscar, ele realmente treinou tudo normalmente, tá chutando, tá trombando, tá fazendo de tudo, só que na hora do rachão, do 11 contra 11, ele não treinou, então ele não vai pro jogo. Tanto é que já no clássico contra o Domingo tinha muito site aí, muito repórter falando que o Oscar já ia ser relacionado contra o Santos. Vocês lembram disso? Eu até falei aqui que já era impossível, porque ele tinha voltado só há um dia, né? Já tava difícil. E aí, tão difícil estava que nem na quinta-feira ele atuou, né? Então acho que foi mais ou menos isso, acho que deu para explicar essa situação aí. Como a gente já explicou, tá muito mais detalhadinho se você quiser entender melhor lá no nosso site, como eu disse. Mas é isso, ele treinou ali, fez de tudo, só que não trabalhou do treino à vera que define a escalação. E aí também tem a perspectiva, né, de retorno. O Crespo também falou quando que ele espera que o Oscar volte. Ele falou que só por milagre ele voltaria antes da data FIFA de outubro. Nós estamos aí no final de setembro, né? É isso, já vai voltar em outubro. Tem data FIFA no próximo mês, então ele não deve voltar antes dessa data FIFA. Ele falou só por milagre ele volta antes, mas a tendência é de que seja depois. Quem falou também sobre o Oscar, né, foi o Lucas, né? Ele falou, apesar do Oscar estar treinando há mais tempo do que eu, são lesões diferentes. O Oscar conversou com a comissão e com o departamento médico e decidiram que era melhor não o colocar nesse jogo. O Lucas também falou aí sobre essa situação do Oscar. Ficou muito bem explicado, eu acho. Acontece, né, gente? Realmente, se o São Paulo divulga ali, cria-se essa expectativa, como a imprensa não tem esse acesso, tá cada vez mais difícil a comunicação. Nesse ponto eu puxo a orelha assim, mas não é só do São Paulo, é da comunicação em geral dos clubes, porque quando eu trabalhava em outro veículo também, eu tinha contato com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Santos, e era tudo a mesma coisa. Tá tudo muito fechado depois da pandemia, né? Cria-se uma redoma, uma bolha muito grande de que não, tudo não pode sair na imprensa, porque a imprensa aqui é um estardalhaço. A imprensa só noticia, meus amigos. Se o São Paulo tem um jogador lesionado por dia, se você acha que é fazer sensacionalismo anunciar isso, cuidem melhor dos jogadores, né? A gente apenas passa informação. Então, assim, tá muito escondido, sim. Não é uma crítica só ao São Paulo, volto a reiterar. Precisa ter um melhor diálogo, né? Ou abrir, às vezes, os treinos à imprensa uma vez por semana, né? Que seja uma decisão de clássico, né? De jogo importante, de decisão de Libertadores, né? Poderia-se ter um... Porque aí não cria esses ruídos. A torcida fica sem entender. E a torcida até vê, não é nem colocar, vai falar que a imprensa é mentirosa, porque a gente noticia, só que a gente também, pelo menos a gente do Avante Meu Tricolor, coloca fotos, vídeos do Oscar treinando. E aí o torcedor vem e fala, como é que o Crespo me fala que ele não treinou se eu vi? Se eu assisti no Avante Meu Tricolor durante a semana o Oscar chutando, fazendo gol e os caramba. Então fica esse ruído, aí vai lá o Crespo, não, ele não treinou no 11 contra 1, enfim, deu pra entender, né? Polemiquinha explicada, fatos da crise, isso mostra, não foi a primeira vez, já com o Ferreirinha ele falou isso, já contra a LDU, que foi perguntado a mesma coisa, por que atuou pouco contra a LDU, ele falou porque o Ferreirinha não treinou, quase não treinou, e o São Paulo já tinha falado, mesmíssima situação, Ferreirinha foi liberado para trabalhar sem restrições, então a gente tem que entender que a partir de agora, quando é liberado para trabalhar sem restrições, não quer dizer que ele já vai ser relacionado, ele vai passar pela análise do Crespo e tal, e bibibi, bobobó. A gente se adaptando às novas informações, às novas rotinas de informações, né, meu povo? Mas, enfim, polêmica esclarecida, explicada. Agora, Luciano não anda lá muito bem com a torcida, né? Como eu falei, Luciano, muito odiado e muito amado, né? Eu sou sempre um meio termo ali, eu nem amo, longe disso, nunca foi meu ídolo, e é a idolatria de cada um, né? Não tô aqui julgando também, não sou sommelier de ídolo, não, cada um faz o seu, se você quiser achar o Luciano ídolo, tá no seu direito, também não sou aqui igual o Miller, que fala, é o ídolo que vocês merecem, o Miller também, o que teve de ídolo tem de falar bosta, né? Então, assim,
Cada um tem o ídolo que quer. Luciano, pra mim, nunca foi craque, nunca foi ídolo. É importante, é um jogador importante pro grupo. É um finalizador bom, apesar desses 2 jogos ter falhado em sua melhor característica. E também nunca odiei. Falei, não serve, é um lixo, não tem condição de vestir a camisa do São Paulo. Como eu disse, acho importante pro grupo. Mas, se tem um maior jogador que teve as melhores chances de marcar nas 2 partidas, foi Luciano. De quem se espera mais? Quem é o camisa 10, né? Normalmente o camisa 10 no meu tempo se dava pro melhor jogador ainda, ou pro criador, ou pro craque do time, né? É o Luciano. Porque aí você perdeu o Oscar, você perdeu o Lucas, você perdeu o Caleri. Os 3 ali do quarteto, né? Fantástico, mágico que eles falam. Falava-se. Sobrou o Luciano, então você vai confiar no Luciano. E pra mim, no meu quarteto ideal, nunca foi Luciano. Quem me acompanha, que não sou oportunista de falar... Pra mim, é Ferreirinha, Lucas, Oscar e Caleri, assim, todos em forma. Pra mim, esse é o quarteto ideal de frente ali, né? Eu, num time ideal, não jogo com 3 zagueiros, eu dou um jeito, ponho o Pablo Maia e Marcos Antônio, enfim, me viro lá atrás, mas o meu time seria esse, né? Então, Luciano pra mim é banco, como foi banco na Copa do Brasil. Pra Lucas e pra Caleri também, nas posições ali dele, né? Então, assim, o Luciano, ele nunca foi esse jogador decisivo. Lembra aí, quando que o Luciano decidiu e ganhou o título pelo São Paulo? Foi campeão da Copa do Brasil, no banco, acabei de citar. A Caleri fez o gol lá do título e o Nestor também. Contra o Corinthians, Lucas decidiu na Copa do Brasil. E outros títulos? Não tem, o Paulistão? Eu nem me lembro quem fez gol no Paulistão, naquele título lá de 21. Eu falei, é importante, mas não é, por exemplo, o Caleri, pra mim, aí que idolatria cada um tem a sua, pra mim o Caleri virou ídolo, mas são poucos. Vacas magras, gente, ídolo se constrói com título, é difícil. Lucas é ídolo? É, mas ele também tem seus títulos, Caleri também. Luciano também tem, mas tá longe de ser ídolo pra mim. Tá longe, tá muito longe. Por tudo que envolve, pelos pitis, tem gente que gosta. Aí é gosto, gente. Você pode gostar do cara ir lá, provocar, chutar bandeirinha, se fazer de coitado, fazer assim pra torcida. Mas ele é muito nervosinho em campo, atrapalha. Ok, que nos últimos tempos tá tomando menos amarelo, mas já atrapalhou muito o São Paulo por isso. Então tudo isso vai pesando. Como eu disse, cada um constrói a sua idolatria. E a torcida do São Paulo em peso, pelo menos o que eu falei. Claro que quando se perde, né? É só enxurradas. Ninguém vai vir elogiar o Luciano hoje, óbvio. Mas é como eu disse, tem que ser ponderado. Não acho ele um lixo de jogador, não acho que tem que sair do São Paulo. Como nunca achei craque, nem acho ídolo, tão pouco longe disso. Agora, a torcida escrachou, desceu o pau, xingou, vaiou quando ele saiu de cabeça baixa ali nos corredores do Morumbi. Concordou com as vaias da torcida, é óbvio, falou ali, foi perguntado logo depois do jogo, falou que a torcida tá certa em vaiar. Só que foi achincalhado. Achincalhado. Hoje as redes sociais, você olha aí, fora Casares, Belmonte e Luciano. E xingando o Luciano. Então o Luciano ele foi muito, mas muito. Ele vai ficar marcado sim por isso. Todo mundo vai lembrar. Se no ano passado todo mundo ainda lembra os gols perdidos pelo Caleri, né, contra o Botafogo, que perdeu um gol embaixo ali, do Luciano dessa vez foi bem pior, né? O conjunto da obra ali, porque você soma. Lá ele perdeu gols, né? Não foram tão inacreditáveis quanto o do Morumbi, mas lá ele teve 2 ou 3 chances, o goleiro foi bem, mas ele não teve sorte, bababá, então ele foi lá, já foi mal. Perdeu muitos gols que não... Um tinha que guardar. O André Silva talvez guardaria, me arrisco a dizer isso aqui. Vocês falam aí que o André Silva é bagre, que é caneleiro. Não tem a técnica do Luciano, mas guarda mais gol, eu acho. O Rian também guardaria. Aí aqui no Morumbi eu não vou nem falar, né? No primeiro ali se enroscou, chutou, não conseguiu, teve a bola do Rigoni na trave. Depois aquele gol inacreditável, que o Ferreirinha foi muito esperto, pediu escanteio rápido, foi ali pela linha de fundo, tocou pro Luciano na cara do gol. Tá tudo aqui no nosso canal do YouTube, tá? Esses lances aí inacreditáveis, você pode encontrar aqui no nosso site também, em melhores momentos, enfim. E aí foi perdendo mais gol, perdeu outro depois, enfim. Luciano saiu... E a coisa deve ter ficado feia, né? No vestiário, o Lucas falou que, pô, o Rafael também foram os que falaram ali depois da eliminação que tava um clima péssimo, óbvio. A gente viu o Lucas chorando também, como com sua família ali. O Lucas sente muito, fez de tudo pra voltar, jogou ali 23 minutos, coitado, não conseguiu criar nada, obviamente. A vaca já tinha deitado, já tinha ido pro brejo, né? A água já tava no chope, a torcida já tava murcha, ninguém mais cantava nada, 54 mil torcedores são paulinos quietos, né? Enfim, a coisa já tinha desandado, né? Mas aí, Luciano agora
Vamos ver qual que vai ser os próximos capítulos, porque ele tem muito dessa. Aí ele fala, vou ser criticado de novo, o que eu tenho que fazer pra provar no São Paulo? Você tem que fazer gol, Luciano. Porque quantas e quantas vezes fala, Luciano, não sei mais o que eu tenho que fazer pra provar aqui no São Paulo. Você tem que decidir quando é necessário, Luciano. Porque não adianta ser artilheiro de campeonato brasileiro mata-mata, em que o São Paulo nem foi perto de ser campeão, e é isso que ainda... o Luciano foi artilheiro lá em 2020. O Luciano, ele faz gol, ele faz, mas e título? É como o Miller falou até lá atrás, que ele criticou o Arboleda e tal, né? Título. Copa do Brasil. Luciano decidiu? Não, era banco. Supercopa, foi nos pênaltis. Rafael decidiu. Supercopa Rei com o Palmeiras, né? Vocês lembram? Do Brasil. Então, assim, o que você tem que fazer, Luciano? Você tem que ser decisivo em Libertadores. Por que Raí, Rogério Ceni, Palinha, Miller, Amoroso, Aloysio Chulapa, esses caras são foda, são ídolos do São Paulo. Porque decidia quando valia, quando precisava. Mineiro, Aloysio, Josué, Cicinho, Júnior, Leonardo, Cafu, Zete. Então, esses caras estão na história. Não é porque eles, além de ter jogado pra cacete, além do Zete ter sido um puta de um goleiro, ele decidia no último pênalti da Libertadores. Além do Raí ter sido um dos melhores camisa 10 da história do futebol, ele decidia no Mundial de Clubes contra o Barcelona. Além do Rogério Ceni ter, pra mim, sido o maior goleiro da história de todos os tempos, se você não acha azar o teu, ele foi, ele decidia contra o Liverpool ou contra uma Libertadores numa final. Entende a diferença de ser ídolo e ser um jogadorzinho? Um cara que pode ter seus momentos, que foi artilheiro em uma vez, que chegou lá e teve uma boa temporada, que tem ali uma média. Nossa, mas o Luciano é todo ano artilheiro de São Paulo, com 15 gols. Quando ele vai bem é 20. Rogério Ceni já fez isso numa temporada. Gente, Rogério Ceni já fez isso de gols numa temporada. E aí você vem falar que o cara é um puta artilheiro? Então, como eu tô falando, não tô aqui batendo em cachorro morto, né? Mas eu tô muito com a torcida. E eu falo isso desde sempre. Luciano, pra mim, no meu time não é nem titular. Claro que agora, sem Lucas, sem Oscar, sem Caleri, é o Luciano. E aí é a prova dos 11, meu filho. Você não quer ser ídolo? Tó sua chance. Toma. Você é o craque e o 10 do time. Você tem que decidir. Decidiu? Não. Agora aguenta. Não vem dar de coitadinho agora, tá, seu Luciano? Assume, beleza, ninguém aqui vai descer o pau em você, apenas mostre. Você quer reconquistar? Contra o Ceará, mete caixa, irmão. Tá o que? 12 jogos sem fazer? Tem pênalti, dá pra mim que eu que vou bater e eu que vou fazer. Eu vou fazer esse gol contra o Ceará, vai sair essa porcaria. Faz gol contra o Ceará, faz gol depois tem clássico contra o Palmeiras, faz gol no Brasileirão. Porque agora você não é, mas você não pode falar, mas o São Paulo tava descansando no Brasileirão. Lembra a Copa do Brasil 2023? Ganhou, o São Paulo não fez mais nada no Brasileirão. E agora? Perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Libertadores. Vai ser campeão do Brasileirão? Óbvio que não, mas é obrigação. É obrigação, não gosto dessa palavra, né? Mas é obrigação lutar pelo G4. Obrigação lutar pelo G4. Essa é a obrigação, eu posso falar. Não posso falar que é obrigação ficar, né? Mas o São Paulo tem que lutar muito para ficar no G4, não é nem G6, é G4. Porque, não tem o time, não sei quem. Então, vamos admitir essa mediocridade toda? Não. Com reforços aí, não tem Caleri, Lúcio Caleri vai voltar esse ano ainda, muito provável. Pode ser que no último mês ali, em novembro, né? Enfim, a gente não pode falar mais nada, na verdade, né? Porque se nem o Oscar voltou ainda, né, minha gente? Bom, Luciano definido também, já falei bastante aqui, expus minha opinião, falei que a torcida mais ou menos está muito puta com ele, a verdade é essa, né? Mas a torcida não tá puta só com ele, não. Perdão da palavra aí, a gente tá muito puto, a verdade é essa hoje. A torcida não tá aguentando mais essa diretoria, fora Casares, fora Belmonte, fora todos esses incompetentes que estão lá, né? O blogueirinho, o pavão, enfim, como você queira chamar o nosso ilustríssimo presidente que some nessas horas das redes sociais, tranca, exclui comentários ali, né? Mas a sua parte é importante. A cada comentário, a cada post que o São Paulo fizer, vai lá e deixa a sua insatisfação. Porque, sim, a torcida finalmente no estádio... Já se falava contra o Santos que ia ter protesto do torcedor comum, não teve. Não lembro se contra o Santos ou no outro jogo, né? Enfim, depois, já quando a vaca já tinha ido pro brejo, né? Já tava 1-0 naquele clima modorrento, a torcida soltou o famoso "Ei, Casares, vai tomar caju", né?
e acho que com o Belmonte também gritou, mas enfim, mais com o Casares ali, o cérebro, o representante dessa pífia gestão aí, dessa diretoria que não tem ainda oposição, né, que a gente não sabe nem para que lado vai acontecer isso, enfim. E logo depois foram pichados nos muros também, fora Casares ali e tal, todo esse manifesto, esse protesto, toda a torcida tá sabendo bem. A torcida não tá apontando. Hoje ela podia fazer o quê? Fora Luciano, fora Lucas. Claro que tem esses que falam, Lucas é velho, aposentado, não dá mais, Oscar, jogador de asilo. Tem, mas a grande maioria em peso sabe de quem é a grande culpa. Sabe que os grandes culpados, que até vi um comentário do Thiago Leifert, até que eu não concordo muito com as opiniões dele, ele falou, ó, vocês estão vendo só esse recorte aqui, mas eu já tive um contexto. Então ele fala que a Copa do Brasil 2023 fez mal ao São Paulo. Mal, calma, nesse sentido, claro que é bom ganhar título. Mas é isso, o Casares mesmo ele fala isso. Porque ela enganou, ela maquiou toda a crise do São Paulo. Sim, o Casares ele apostou nisso, ele falou com todas as letras. Eu tô numa crise imensa, eu posso ainda aumentar essa crise e apostar no futebol mais com o resultado, que era um título paulista e da Copa do Brasil e da Supercopa, né? Que são 3 títulos aí na gestão Casares. Mas se afundando mais em dívida. Então é isso. Quem via fala, pô, o São Paulo ganhou, mas pô, as dívidas estão crescendo, hein? Pô, aquele ano de Copa do Brasil que você ganhou título, que você ganhou Supercopa Rei depois, que você ganhou mais ainda do que a expectativa do que estava planejado, time ainda acumulou mais dívida, né? Então sim, é uma péssima gestão que ele falou com todas as letras, que ele tentou maquiar com título. Só que ele achou que ele ia ganhar um título todo ano. Ele achou que em 2024 ele ia ganhar Libertadores, em 2025 ele ia ganhar um Brasileirão, ou uma Copa do Brasil de novo. E não, não é assim. Flamengo e Palmeiras, e até o Botafogo agora mais recente, dominam o cenário. Pra você bater esses 3 aí, você tem que ter um baita no elenco. Tem que ser uma Copa do Brasil iluminada. Pra ganhar de Corinthians, eu sempre falava, o milagre da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é um milagre, gente. Você tirar o forte Palmeiras. Claro que é clássico, é sempre equilibrado, mas a gente tem desvantagem nos últimos anos. A gente eliminou o forte Palmeiras. Depois o Corinthians, num clássico equilibradíssimo. E ganhar do Flamengo, o forte Flamengo na final, é uma combinação, uma junção meteórica que o Sol tem que estar em Júpiter, em Marte as estrelas reagirem, e aí o São Paulo ganhou. O Dorival voltou, o Lucas voltou, chegou o Rames que não serviu pra nada. Enfim, aconteceu. Não é toda hora. E aí ele foi se afundando em dívidas, pagando o Rames Rodrigues, por isso que fez essa limpa. Quem que saiu? Galopo, Wellington Rato, Nestor, Eric, um monte de gente foi embora. Né? Por quê? Porque era um salário a mais. Tinha jogador reserva ali que ganhava 400 pau. Pra ficar no banco, pra não ser aproveitado. Né? Então, a torcida tá vendo, né? A torcida tá vendo, a torcida sabe os verdadeiros culpados, não aguenta mais. Vai protestar, tem que protestar, vai ter protesto contra o Ceará. O público já vai demonstrar isso. Eu não tiro a razão da torcida de não ir. Até porque eu acho, já falei isso, o brasileiro é chato, você lá. São Paulo e Ceará numa segunda-feira, pós-eliminação. Quantos mil torcedores merecia ter? Quantos o São Paulo merecia ter? Merecia ter 5 mil. 6 mil. Mas eu sei que vai dar mais que isso. Será que vai dar uns 15? Não sei se vai dar 20. Mas não merecia. Porque é o horário, né? Olha a situação. Não tem uma promoção. Não faz uma porcaria nenhuma. Não tá preocupado com isso, de chamar o torcedor. Pô, após a eliminação, eu até tava discutindo isso no grupo lá com o Pimenta, lá no nosso grupo do WhatsApp, do Avante Lovers. Ele falou, o São Paulo não faz nenhuma questão. Trata o torcedor que nem otário, né? Não fala, pô, caímos, mas obrigado pela sua força, pelo seu apoio, pela sua festa. Agora vem que tem promoção contra o Ceará. Não, não. Um dia depois que hoje, na sexta-feira, né? Como eu tô gravando esse vídeo, que abriu-se as vendas ao torcedor comum contra o Ceará, São Paulo tá nem aí. Divulgou como se nada tivesse acontecido, como bem disse o Pimenta lá. Parece que nada aconteceu ontem. Então, assim, aí você fala, mas o torcedor ele não pode abandonar o time. Realmente, a gente é otário, a gente é trouxa, a gente não pode abandonar o time. Porque a gente ama essa porcaria desse clube, né? Então a gente vai lá, só que as condições são péssimas. A vontade realmente era não ir ninguém. Eu falei 5 mil, a vontade era dar 0 de público. Ninguém ir. A torcida do São Paulo fazer protesto. Só que não, o torcedor a gente vai lá pra apoiar, né? Mas o São Paulo não merece. Não tá merecendo a torcida que tem. Não tá merecendo a torcida que tem. Que vai, que é jogo 7 da noite, o cara tem que sair do trabalho que hora? 3? Pra chegar no Morumbi. Teve uma puta de uma festa, como em todos os outros jogos.
Que nem eu falei agora, segunda-feira contra o Ceará, numa rodada de Brasileirão que não vale tchonga nenhuma. Vai ter 15 mil lá, 15 mil guerreiros que mereciam ser recompensados. Você tá entrando, ó, hoje você vai ganhar aqui no mínimo um lanche. O São Paulo não tá nem aí. Então são tantos erros, né? Que a crise está definitivamente instalada. Com todas as letras garrafais, piscantes. Assim, ó. Crise, 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 em vermelho. E o seu Júlio Casares trata isso como... Não, eu falo bonito, eu sou um publicitário que trabalhei muito em TV. A mim você não engana, tá, Casares? A mim e a grande maioria da torcida de São Paulo você não engana mais. O que você tá fazendo com esse clube é uma vergonha. Você fala tanto em deixar seu nome, contratos e tô fazendo. Você tá tentando salvar o time da merda, da lama que você colocou. E ganhei títulos. É isso, o título da Copa do Brasil realmente é ótimo. Eu comemorei pra cacete. Mas ele maqueia totalmente. Eu não, eu falo, o clube continua numa crise. Eu chamo ainda do milagre da Copa do Brasil 2023, porque foi um cometa, sabe? É o cometa Harley que passou. É o milagre da Copa do Brasil. Porque sim, ele ajeitou, ele apostou, mas não tava nem aí pra finanças. Isso é gestão? Ele que fala tanto em gestão, né? Isso é você gerir bem? Não, eu tô ali, ó, mas se você ganhasse, a Copa do Brasil ela vai pagar 200 milhões de dólares. Então ela já vai, vai compensar. Mas não paga, né, gente? Não paga. Enfim, já desabafei aqui o que eu tinha que desabafar, né? Foram meia hora com vocês, Avante Lovers, explicando, trazendo informações do que a gente foi apurar também, do que eu li muito da torcida, com quem eu conversei hoje. Mas é isso, é triste demais, foi vergonhoso, né? Você perder as duas para a LDU, que é um time pior que o São Paulo. Apática, falando só um pouquinho do jogo, né? Também para desabafar, apática atuação na quinta-feira, muito abaixo. Não parecia que time... Em nenhum momento, com os 10 minutos... Sim, no comecinho ali você pressionou e tal, mas com 10 minutos... Cara, você tem que pressionar. Pressionar sempre. Tá lá todo mundo. É deixar só um zagueiro lá. É ficar 9 jogadores em cima. É macetando, é jogando bola na área. Mas não tem dinheiro, não importa. Chuta de todo lado. Dribla, tenta. Incendeia, traz a torcida. Não parecia. O São Paulo em nenhum momento conseguiu chamar a torcida pra eles. Nem nesse comecinho ali que o Luciano perdeu o gol, não sei o que, o time ia morrendo. Apático. Um time apático. Enfim. O time volta a treinar. Sábado agora e domingo. 2 treinos de manhã no CT da Barra Funda. Vamos ver o que o Crespo vai montar. Se vai trazer Lucas de novo pra banco. Se vai poupar de novo. O que ele vai armar aí nessa escalação. Vamos esfriar a cabeça a gente também. São Paulo treina sábado, treina domingo, porque segunda à noite, nesse horário ingrato, se eu não me engano 20 e 30, né? Não confirmei, mas eu acho que é isso. Esses horários aí de jogos à noite. Eu tô aqui com o portal, o Instagram do São Paulo aberto, tá aqui já na minha cara. Sim, 20 horas no Morumbi. Então, São Paulo e Ceará na segunda-feira. Ingrato pra cacete, né? Esse horário. Depois tem, eu falei antes do Palmeiras, ainda tem Fortaleza. Na outra quinta-feira tem Fortaleza lá no Castelão. E depois Palmeiras no outro domingo só, já no mês que vem, né? Também. Clássico com o Palmeiras no Morumbi. Essa é a sequência do tricolor que só tem o Brasileirão agora, né, minha gente? É só o Brasileirão, como eu falei, tem que correr atrás desse G4 pra já logo se classificar direto pra próxima Libertadores. E tem que levantar a cabeça. O time não é tão ruim assim, tá? O time tem ali, quando todo mundo volta, se Caleri volta, Lucas, Oscar, Luiz Gustavo, todo mundo volta bem, Ferreirinha, Marcos Antônio, Ferrarese, vocês vê quanta gente vai se machucando ao longo desses percalços. Ria Francisco, né, minha gente? É muita gente. É muita gente. É muito azar também. Tem que se estudar, tem que ver. Será que é só azar mesmo? Será que não tá acontecendo alguma coisa? O que esses jogadores aí têm, né? Enfim. Bola pra frente. Vamos, São Paulo. Agora é cabeça no Ceará, cabeça no Brasileirão, foca aí. Acabou, mais uma decepção, mais uma tragédia. Estamos em crise e ficaremos em crise até o final do ano. Essa crise não vai acabar. A não ser que o time seja campeão brasileiro, que não vai acontecer, obviamente. São Paulo está em crise até o final do ano, tá certo? E quem sabe até essa gestão Casares continuar. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua companhia, pela sua audiência. Não se esqueça de deixar o like, ativar as notificações, virar membro aqui do nosso canal, tá certo? Toda essa coisas que vocês já sabem, compartilhar, deixe seu comentário aqui, deixe o seu Fora Casares aqui. Vamos São Paulo, até a próxima, muito obrigado, tchau!